Sejam bem-vindos. A Cogna anunciou os resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. As informações financeiras da companhia são apresentadas com base nos números consolidados, em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Pelo terceiro ano consecutivo, a Cogna mostra evoluções consistentes e concretas em receita, rentabilidade e geração de caixa, e segue firme em direção ao guidance, dado em 2020 quando iniciamos o processo de reformulação de R$ 1 bilhão de GCO pós-capex em 2024. Ao final de 2023, a companhia já gerou cerca de R$ 900 milhões e a taxa de crescimento anual composto dos últimos 3 anos foi de 54,9%. Em 2023, com rentabilidade e receitas crescentes, a Cogna deu ênfase à geração de caixa operacional, GCO, como parte essencial de sua estratégia de crescimento contínuo. Investiu em políticas e processos para otimização dos fluxos de caixa e eficiência na conversão de EBITDA em GCO, resultando em um aumento significativo na geração de caixa operacional após capex. Isso demonstra o compromisso da empresa em fortalecer sua posição financeira e maximizar o retorno sobre o capital investido, com a geração de caixa operacional após capex e serviço da dívida totalizando R$ 200,2 milhões. A geração de caixa operacional após capex, GCO, foi um dos principais destaques do resultado, totalizando um crescimento de 282,2% em comparação ao 4T22 e atingiu R$ 240,8 milhões. E no acumulado do ano de 2023 a GCO foi de R$ 893,5 milhões, um aumento de 65,4% em relação ao mesmo período de 2022. A evolução da Cogna no aspecto geração de caixa tem sido notória, sendo uma qualidade ímpar no setor ao longo dos últimos 3 anos. Além da constante evolução de GCO, a eficiência de conversão de EBITDA recorrente em GCO tem evoluído constantemente, chegando a 51,5% no acumulado de 2023. O forte resultado em 2023 reforça nosso otimismo em relação à capacidade de geração de caixa ao longo do ano e o nosso compromisso com o guidance de GCO para 2024. É importante destacar que tivemos um descasamento temporal no recebimento do PNLD no montante de R$ 50 milhões, que prevíamos receber em 2024. A base de alunos da Croton teve um crescimento importante em ambas as modalidades, na alta presencialidade, mais 6,7%, e na baixa presencialidade, mais 6,3%. Com isso, o número total de alunos atingiu 954,1 mil no 4T23, um crescimento de 6,4% em comparação com o número de alunos no 4T22, sendo este o 10º trimestre consecutivo de crescimento de base de alunos em Croton. Reflexo do trabalho contínuo na melhora da qualidade da nossa captação, evolução dos nossos processos e melhoria dos sistemas e na melhora do nível de satisfação dos nossos alunos, NPS, que se reflete em melhores níveis de rematrícula. A base de alunos de pós-graduação cresceu 6,1% no quarto trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022. Com esse crescimento, finalizamos o trimestre com 71,5 mil alunos em pós-graduação, com uma evasão de 2,4% no trimestre, em linha com o mesmo período do ano anterior. Ticket médio. A Croton tem conseguido obter crescimento de receita e rentabilidade. Para alcançar estes resultados, conforme compartilhado em releases de trimestres anteriores, a empresa adota uma estratégia com ênfase em ciclos de receita crescentes e aproveitamento do baixo custo variável oferecido pela digitalização dos cursos. O ticket médio dos alunos do presencial segue crescendo, atingindo 3,0% no 2S23, em função da nossa estratégia de focar em cursos de alto lifetime value, LTV, e impulsionado pelo maior número de alunos em medicina. A receita líquida da Croton cresceu 1,7% no 4T23 versus 4T22, alcançando R$ 968,3 milhões. Impacto da mudança no processo operacional de reconhecimento da receita de dependências dos alunos do EAD, que antecipou parte da receita para o 3T23, mas representando o 6º trimestre consecutivo com crescimento de receita líquida.
Com isso, no segundo semestre de 2023 apresentamos um crescimento de receita líquida em Kroton de 4,6%. No ano de 2023, Kroton apresentou um crescimento de 8,8% na receita líquida, reflexo do empilhamento de safras crescentes. No 4T23, o lucro bruto alcançou R$ 758,4 milhões no 4T23, em linha com o resultado do 4T22. No acumulado do ano, o lucro bruto foi de R$ 2,895 milhões, crescimento de 10,6% versus o ano de 2022. Esse crescimento é reflexo do crescimento da receita, em especial o aumento da participação da receita proveniente de cursos EAD e de medicina na receita de Kroton, cuja margens são mais altas. O EBITDA recorrente Kroton aumentou 1,1% no trimestre, atingindo R$ 210,4 milhões, com margem em linha versus 4T22. Esse movimento é explicado pelo lucro bruto acima, além da antecipação de parte do investimento em marketing para o ciclo de captação S24, que foi compensado pela redução de 12,2% nas despesas gerais e administrativas. No ano de 2023, o EBITDA recorrente cresceu 12,7%, atingindo a marca de R$ 1,144 milhões, com uma expansão de margem de 1,1 pontos percentuais. 31,4% versus 30,3%, reflexo principalmente da melhora das provisões para crédito de liquidação duvidosa, PCLD, maior diluição das despesas operacionais, além da melhora da margem bruta explicada acima. Os custos e despesas no 4T23 somaram R$ 778,8 milhões, um aumento de 2,1% versus 4T22, com os principais impactos, um investimento antecipado em marketing, a fim de continuar o crescimento importante na captação do primeiro semestre de 2024 buscando melhorar a base de alunos captados. Por isso, a razão entre despesas de vendas e marketing e ROL cresceu 2,1 pontos percentuais. 2. Ganho de eficiência nas linhas de despesas corporativas e operacionais, com redução de 0,4 pontos percentuais e 1,6 pontos percentuais, respectivamente. 3. Redução da razão entre PCLD e ROL de 9,8% para 9,6%, devido a uma combinação de fatores positivos, a contínua redução na participação do PET na receita, 3,5% em 4T23 versus 5,3% em 4T22. D. Maior qualidade no perfil de crédito dos nossos alunos e melhoria de processo e sistemas, que aumentaram a adimplência média de alunos veteranos. O ciclo comercial da Vasta inicia-se no quarto trimestre, período no qual são feitas as primeiras entregas de conteúdo aos alunos de escolas parceiras para o ano seguinte, e encerra-se no terceiro trimestre do ano seguinte. Por este motivo, as análises de desempenho da Vasta, sempre que possível, serão realizadas considerando-se o ciclo comercial total, neste caso compreendido pelo 4T23 até 3T24, ciclo 2024. Comparado com o acumulado de 4T22 até 3T23, ciclo 2023, e 4T21 até 3T22, ciclo 2022. O valor do ACV para o ciclo de vendas de 2024 é de R$ 1,4 bilhão, o que representa um crescimento orgânico de 16% em relação ao ACV de 2023, 4T 2022 ao 3T 2023. Quase 100% das novas receitas vêm de sistemas de ensino e soluções complementares existentes, com maior crescimento vindo de marcas premium. No primeiro trimestre do ciclo de vendas de 2024 já foi atingido o total esperado em 36,8%. O quarto trimestre de 2023 é o período em que as primeiras entregas de conteúdo para alunos e escolas parceiras relacionadas ao ACV de 2024 são realizadas. No último trimestre de 2023, a receita líquida de Vasta alcançou R$ 554,1 milhões, registrando um crescimento de 9,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, 4T22. A receita subscrição aumentou em 16,0%, principalmente em razão do aumento nos sistemas de aprendizado premium, soluções complementares e produtos de assinatura de livros didáticos, PAR. Destaca-se que a linha de receita líquida das soluções complementares é estrategicamente relevante, apresentando crescimento trimestral consistente.
Este mercado ainda possui baixa penetração, indicando oportunidades de crescimento contínuo. Neste trimestre não houve receita proveniente de vendas para o governo, B2G, pois as negociações se iniciam no começo do ano. No 4T23, a Vasta registrou um sólido desempenho, com um aumento de 9,7% na receita líquida e um crescimento de 18,1% no EBITDA recorrente, seguindo a tendência de crescimento observada anteriormente. No ano fiscal de 2023, o crescimento da receita foi de 17,6% e de 20,8% no EBITDA recorrente, com impacto positivo da primeira venda para o governo B2G em Vasta. A margem bruta expandiu em 2,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano, devido ao aumento de 9,1% na receita bruta e de 13,3% no lucro bruto. Apesar da pressão causada pelo aumento nos custos de papel e impressão, ela foi menor do que anteriormente, aliviando essa linha no trimestre. No entanto, para o acumulado do ano, ainda é possível observar esses efeitos. O EBITDA recorrente no 4T23 cresceu 18,1% em comparação ao 4T22, atingindo R$ 234,4 milhões. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela melhoria da eficiência operacional, redução de custos e mix de vendas devido ao crescimento dos nossos produtos de assinatura. No ano fiscal de 2023, o EBITDA recorrente cresceu 20,8%, atingindo R$ 416,8 milhões, com aumento de margem de 0,7 pontos percentuais. A piora de 14,9% em 2023 na linha de equivalência patrimonial foi influenciada pela participação no prejuízo de investimentos da Edutban. No 4T23, os custos e despesas em relação à receita líquida reduziram 2,6 pontos percentuais, representando 57,8% da receita líquida em comparação com 60,2% no trimestre anterior, fortalecendo o compromisso da empresa em crescer de forma eficiente. Saber, desempenho operacional. O número de unidades Red Balloon reduziu em 5,0% entre o 4T23 e o 4T22, principalmente por 1. Fechamento de operações dentro de escolas parcerias que foram adquiridas pelo Grupo Eleve em 2021, e 2. Fechamento de uma unidade própria com foco em sinergia operacional. Além disso, houve abertura de uma unidade franqueada em Anápolis, município de Goiás. Entretanto, o número de alunos da rede Red Balloon cresceu 12,5% no 4T23, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, devido a um melhor ciclo de captação em 2023 nas escolas próprias, franquias e nas escolas que adotam Red Balloon como solução para língua estrangeira. No ano de 2023, o Programa Nacional do Livre Didático, PNLD, contemplou a compra dos livros do Ensino Fundamental 2 e a recompra dos demais segmentos, Educação Infantil, Educação Fundamental 1 e Ensino Médio. Conforme mencionado em releases anteriores, o maior reconhecimento de receita originadas do PNLD ocorreria durante o segundo semestre. Com isso, no 4T23 a receita líquida total cresceu 59,4%, alcançando R$ 402,1 milhões. Este crescimento é motivado pelo aumento do PNLD, mais 62,0%, e outros serviços, mais 102,7%, que no 4T23 foi a venda do programa Acerta Brasil, em que ele potencializa a progressão da aprendizagem e a avaliação dos estudantes das escolas públicas. Para o PNLD, o aumento de 86,3% no comparativo entre 2022 e 2023 é fruto, principalmente, da compra de livros do Ensino Fundamental 2º, além de recompra dos demais segmentos, Educação Infantil, Educação Fundamental 1 e Ensino Médio, como mencionados anteriormente. A margem bruta apresentou uma melhora de 2,2 pontos percentuais no trimestre, passando de 40,8% no 4T22 para 43,0% no 4T23. Esse resultado é fruto do aumento nas vendas de soluções educacionais para governos e municípios, faturando R$ 41,6 milhões com o programa Acerta Brasil. No acumulado do ano, a margem bruta ficou em linha em 2023 versus 2022. A PCLD apresentou uma variação de 174,4% em 2023 versus 2022,
devido a uma reversão que ocorreu durante o ano de 2022 oriunda de reorganizações da companhia, que prejudica a comparação. O EBITDA recorrente de Saber atingiu R$ 107,2 milhões no 4T23, representando um aumento de 64,7% em relação ao mesmo período de 2022. No acumulado do ano, houve um crescimento de 74,8%. Esses crescimentos foram impulsionados pelas vendas do PNLD mencionadas anteriormente, realizadas no terceiro trimestre. A expansão de margem EBITDA recorrente de 2,1 pontos percentuais no acumulado do ano também evidencia os ganhos de eficiência nas operações da Saber. Desempenho das ações. As ações da Cogna, COD3, integram diversos índices, com destaque para o Ibovespa, o Índice de Governança Corporativa Diferenciada, IGC, o Índice de Ações com Tag Along Diferenciado, ITAD, o Índice de Consumo, ICON, e MSCI Brasil. Além de compor 3 novos índices de sustentabilidade da B3 em 2022, ISE, ICO2 e IDTO. No 4T23, as ações da companhia foram negociadas em 100% dos pregões, totalizando um volume negociado de R$ 3,8 bilhões, resultando em um volume médio diário negociado de R$ 64,5 milhões. Atualmente, as ações da Cogna são acompanhadas por 12 diferentes corretoras, Rissart, locais e internacionais. Cogna fechou dezembro de 2023 com um valor de mercado de R$ 6,5 bilhões. No quarto trimestre de 2023, a ação da Cogna valorizou 31,2%, enquanto o Ibovespa valorizou 15,1%, ITAD, IGC, ICON valorizaram 14,6%. 14,11% e 12,3%, respectivamente no mesmo período. Curta e se inscreva para mais resultados de empresas que compõem o índice Bovespa.